Vale FM. Hoje, ao vivo aqui na bancada, com muito prazer, recebemos ele que é vereador, representante da comunidade itapemense na Câmara Municipal. Vem fazendo um trabalho, exponencial, principalmente em fiscalizar as ações do Poder Executivo em Itapema. André de Oliveira volta aqui à bancada do Jornal Vale FM para nos falar mais sobre o seu trabalho parlamentar. Meu caro André, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, é um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia a toda a audiência da Rádio Vale, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, Já pedi desculpa a toda a nossa audiência pela minha falha de ontem, era para eu estar ontem aqui e acabei tendo um problema na minha agenda, e enfim, mas estamos aqui à disposição, a gente quer servir muita comunidade, tanto de Itapema como da nossa região do Vale do Rio Tijucas. Nosso povo é um povo maravilhoso e a gente está fazendo um trabalho muito forte lá em Itapema, de fiscalização, de cuidar do dinheiro do pagador de imposto, porque a gente tem que parar com esse discurso de dinheiro público, como se o dinheiro caísse do céu. Na verdade é o dinheiro que é tirado do nosso bolso, Isso. E precisa ser bem cuidado. E a gente está fazendo esse trabalho lá com muito carinho. Maravilha. Estamos a 10 dias praticamente de fechar o primeiro trimestre, da sua gestão como parlamentar e também, claro, da gestão municipal do Poder Executivo. E qual é a leitura que você faz pra gente desses quase primeiros 100 dias do atual governo e da municipalidade itapemense? Pô, legal tu comentar sobre essa questão, A gente está fechando quase 3 meses e daqui a pouco 100 dias, Isso. Em meados de abril a gente fecha 100 dias aí de mandato. Nós, inclusive, lá no gabinete, nós já estamos preparando uma prestação de contas para esses primeiros 100 dias. A gente vai fazer um evento de prestação de contas, a gente vai fazer um folder de prestação de contas, a gente vai para a rua, para os semáforos, para os bairros, para entregar esse resultado para as pessoas, E assim, o Poder Executivo, a gente entende que 3 meses ainda é pouco tempo. Claro, então, a gente está fiscalizando muito, cobrando muito resultado e repassando muitas coisas que ficaram para trás. Inclusive, vendo coisas erradas e que aconteceram de forma irregulares da gestão anterior. Porque o governo de Itapema e de várias cidades está no começo, fora aqueles que foram reeleitos, O caso aqui de Tijucas também é um governo novo, então, enfim. Mas a gente consegue ver pelo nosso mandato que 3 meses já dá para fazer muita coisa. Tá. Muita coisa. Tanto é que a gente agora com 100 dias a gente vai entregar a nossa prestação de contas. A gente já tem projeto de lei, vários apresentados e aprovado na Câmara. A gente tem várias ações, fiscalizações, CPI, Comissão Especial de Inquérito aberta, apurando irregularidades graves no município de Itapema. A gente tem audiência pública, inclusive tem uma audiência pública marcada para hoje, às 19 horas na Câmara de Vereadores de Itapema, para discutir sobre os ciclomotores, as bicicletas elétricas, enfim. Então, assim, muitas atividades que a gente tem para prestar conta aí para a nossa população. Muito bem. Vamos começar falando sobre os principais destaques. O que mais demandou trabalho de vocês, parlamentares, até agora, André? Vou falar por mim, e pelo nosso time ali do gabinete, e alguns colegas vereadores que a gente tá trabalhando muito em parceria. A gente tem gastado bastante tempo com fiscalização, e repassando fiscalização dos atos atuais, mas também repassando atos passados, porque aquelas irregularidades que aconteceram no passado, os contratos mal feitos que ficaram no passado, isso tudo precisa ser revisto. Até porque uma revisão de um contrato, às vezes a gente economiza milhares de reais, E esse dinheiro que sobra, a gente pode investir depois na saúde, na educação, então isso tudo é muito importante. Então, claro. A fiscalização tem tomado muito tempo da gente, A gente tem ido nas obras, a gente tem ido em loco. Eu, especificamente, tenho me dedicado muito à fiscalização na área da educação e da saúde também, mas principalmente da educação eu estou focado agora em repassar, até porque a gente começou o ano letivo com muitos problemas no município de Itapema. Então eu estou focado em passar em todos os colégios, são 31 unidades educacionais em Itapema, eu já passei em 16. Opa. E assim, não é uma passadinha, o vereador tá aqui, não. Eu passo com checklist, a gente olha a infraestrutura, a gente olha o quadro profissional, verifica as salas, vê como as coisas estão acontecendo, vai no refeitório, vai nas áreas de esporte, quadra, enfim, e entende a realidade e faz um checklist, porque qual que é a ideia? No final dessas fiscalizações eu quero ter um relatório de todas as 31 unidades educacionais de Itapema com relação à infraestrutura, quais são os problemas de infraestrutura, quais são os problemas do corpo docente, quais são as dificuldades. A gente quer ter um panorama, porque o mais difícil muitas vezes na administração pública é ter informação. Às vezes o executivo municipal quer esconder, porque a coisa não está indo muito bem, daí quer esconder a informação do vereador, porque acha que o vereador vai bater, vai incomodar, e realmente o vereador tem essa função de cobrar. Lógico. E muitas vezes a gente até bate porque a coisa tem que andar, tem que melhorar. Na real é esclarecer para a população o que está acontecendo,
né, André? Exatamente. Eu digo para as pessoas, a gente tem que mostrar a realidade. Porque, infelizmente, muitos políticos vivem só de rede social, né? A rede social ela é importante. Eu também estou na rede social, eu também publico muita coisa. Tem gente que fala, mas tu publica demais. Eu falo, publico porque eu, como vereador, eu preciso da publicidade para os meus atos. Isso. Eu escolhi a vida pública, é isso. Mas eu falo o seguinte, a gente tem que estar na rede social, mas tem que mostrar a realidade. Ontem não, hoje é quinta, né? Na terça-feira, na sessão da Câmara de Vereadores, eu pedi desculpas e pedi perdão por um erro que eu cometi. A gente às vezes erra. Só que o político às vezes tem medo de assumir o erro. Né, de dizer, pô, errei, falei uma informação que depois eu fui lá e confirmar. Então é o seguinte, por uma falta de publicidade, eu não tinha visto um detalhe e falei algo que estava errado. Agora eu tô me retratando. Então acho que esse é um papel que a gente precisa, e eu pelo menos penso assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente tem que mostrar as coisas que a gente está fazendo, mas a gente tem que ser humano, entende? A gente erra também. E aquilo que tiver errado no Poder Executivo tem que ser mostrado, as pessoas têm que entender, e aí o Executivo vai acertar quando ele corrigir os erros. Não é escondendo os erros, é quando ele corrigir. Então esse papel de fiscalização está sendo bem grande, tomando bastante tempo, e algo que também tem tomado muito nosso tempo na Câmara de Vereadores e é necessário é a nossa CI, né? Que é mais conhecida como CPI, o pessoal conhece, né? Que é uma comissão de inquérito, ou seja, uma comissão que é aberta na Câmara de Vereadores para investigar, para apurar possíveis irregularidades. E nós estamos fazendo essa CPI, então, com relação à exploração turística do Mole do Rio Bela Cruz, porque a gente recebeu provas gravíssimas, áudio de uma reunião gravada onde se combinava um esquema ilícito, ilegal, né? Ou com indícios de ilegalidade para explorar o Mole do Rio Bela Cruz. Então a gente começou a trabalhar nesse sentido e aí a gente está ouvindo testemunhas, recolhendo documento ali. Também o trabalho é bem intenso. E o nosso gabinete, como é um gabinete muito técnico, né, formado por ótimos profissionais, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Inclusive eu sou relator da CPI, né? Então eu estou montando o relatório. Então, a demanda é bem grande, a gente realmente tem trabalhado bastante. Tem dia que eu saio da Câmara de Vereadores 10 horas da noite. Nesse começo de mandato, confesso que está sendo bem puxado, a família sentiu um pouco. Mas a gente aos poucos está equilibrando e está conseguindo entregar um bom resultado e equilibrar as outras coisas que são importantes, né? Vida profissional, família e tudo mais. Vocês são hoje fiscalizadores de uma das cidades que mais se desenvolve no estado de Santa Catarina, até do Brasil, né? Devido à alta demanda de desenvolvimento turístico, né? Infraestrutura. Você falou da questão dos ciclomotores, né? A mobilidade em destaque na cidade de Itapema e são situações difíceis e complexas, porque a gente tinha uma realidade um tempo atrás que ao longo dos últimos anos tem se modificado de uma forma muito rápida, né, André? Sim. Como é que vocês têm lidado com isso? Esse crescimento populacional e de cidade mesmo muito rápido, e que é muito fora da curva. Quando a gente vai conversar com as empresas concessionárias de Itapema, por exemplo, que operam em outras cidades. Um exemplo, eu estava numa reunião com a empresa, né, que tem a concessão da água lá em Itapema, que lá é privatizado, né? E aí ele estava me falando, André, a gente aqui em Itapema tem que ser totalmente diferente do que a gente opera nas outras cidades. Por exemplo, porque as outras cidades crescem 2% ao ano, Itapema cresce 6%, 6,5%. Né? Então, assim, é um crescimento muito acelerado, a infraestrutura também acompanha, é só a gente ver o volume de obras que a gente tem aprovado hoje em Itapema, né? O volume de obras em construção. Então, ele traz com esse crescimento acelerado, ele traz problemas que eles ficam agravados com esse crescimento rápido, né? Por exemplo, o desenvolvimento da infraestrutura de Itapema. Como cresce tão rápido, se tu não tiver um desenvolvimento acelerado, aí a gente fica para trás. E aí a importância da fiscalização. E da fiscalização com relação às ferramentas que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, um exemplo é a questão da outorga onerosa, por exemplo. Que é uma ferramenta fantástica. O que é outorga onerosa para o nosso ouvinte que não conhece? É como se fosse um imposto, é uma taxa, né? Que a construção civil paga para poder construir a mais. Então, o que acontece? Tu vai lá e pega um prédio que dá para fazer 100 apartamentos. Aí a construção civil paga para a prefeitura lá 2, 3, 4 milhões e faz, aí em vez de fazer 100, vai fazer 120, vai fazer 20 a mais, vai fazer 30 a mais. O excedente. Só que para que serve esse dinheiro? Pô, mas vai liberar para a construção civil construir mais, mas a contrapartida é a construção civil pagar esse valor para a prefeitura para investir em infraestrutura. Então essa fiscalização é importante, porque se esse dinheiro não for bem investido em infraestrutura, não for feito novas ruas, novas avenidas, não for investido em ciclovias, em calçadas, não for investido, sabe, no desenvolvimento da infraestrutura, na mobilidade urbana da cidade, a gente acaba tendo um crescimento desenfreado e a cidade não acompanha, que é uma das coisas que a gente viu acontecer nos últimos anos em Itapema. Então por isso que essa fiscalização é muito importante. E aí
aí começa a chegar essas demandas que são que é natural que venham em cidades que tem esse crescimento, né? Por exemplo, com esse crescimento acelerado, a gente começa a ter um agravante que é o trânsito da cidade. Cada dia pior. As pessoas começam a procurar outras opções de mobilidade. A micromobilidade, ela é uma opção que está ganhando muito espaço nas grandes cidades, que é o patinete elétrico, o ciclomotor, a motinha elétrica. E aí, por que da gente discutir em uma audiência pública isso? Na Câmara de Vereadores, né? Para que a gente possa entender o sentimento das pessoas, da população, trazer técnicos para falar tecnicamente sobre segurança viária, porque infelizmente nós já tivemos 2 óbitos na cidade. Pois é. É muito triste a gente falar disso, mas assim, né? E 2 famílias que perderam entes queridos. O último assim foi muito triste, um pai de família com 2 crianças pequenas. Então assim, a gente sente tudo isso e a gente precisa discutir isso na cidade. Então a gente tem uma medida provisória editada pelo Executivo que faz com que todos os ciclomotores sejam jogados para a via de rolamento, que é justamente onde os acidentes mais graves acontecem. Então a gente vai discutir isso na audiência pública porque para a gente tentar ajustar. Porque eu entendo que isso é um entendimento meu, a gente vai discutir, depois vai pensar numa proposta para alteração do texto da medida provisória do Executivo, né? Mas eu entendo que o lugar desses equipamentos é nas ciclovias, desde que respeitando o limite de velocidade. Tem uma questão também que é uma discussão grande com relação à idade para usar esses equipamentos, que hoje não tem limite de idade, tem crianças usando no meio dos carros, isso. É muito perigoso. Isso. Entende? Então, tudo isso são problemas que se agravam e que vão chegando com o crescimento acelerado da cidade. Muito bem. O André, né, foi protagonista de um assunto que dias atrás ganhou grande repercussão na Câmara Municipal Itapemense, que foi um questionamento sobre a ausência do prefeito e também no caso do projeto ao vice-prefeito das ações do Executivo. O que motivou a levantar esse assunto e elaborar esse projeto, meu caro André? Então, Sidney, na verdade a gente fez o projeto na semana passada em função de uma demanda, né, que aconteceu, que o prefeito foi para uma viagem internacional e a cidade não foi comunicada. Na verdade ninguém sabia. E aí começou os rumores de bastidor, o prefeito tá viajando e tal, tá nos Estados Unidos, foi para Disney. E eu particularmente, eu tinha recebido 3 vezes essa informação e falei, não, isso isso é mentira, né? Não faz sentido nenhum. E até se fosse verdade, ele ia comunicar, ele ia fazer alguma publicação, ia explicar como é que com 2 meses de mandato, né? 2 meses e 10 dias na época, ele vai sair da cidade. E na verdade era verdade, ele tinha viajado, isso foi na terça-feira que a gente começou eu já tinha recebido as informações antes, mas não quis acreditar, e na terça-feira ele já estava viajando. E aí um vereador lá na Câmara veio com a prova, falou, realmente ele tá viajando, tá aqui, tal. E aí a gente falou, mas como é que o cara viaja? E aí fomos pro portal, o Diário Oficial, né, do município. Fomos pro Diário Oficial buscar se tinha informação no Diário Oficial, né, se ele tinha se licenciado, se tinha transmitido o cargo por vice-prefeito. Não encontramos, aí vimos que tinha assessores viajando junto. Aí fomos procurar também no Diário Oficial se havia exoneração, porque o funcionário que tinha assumido fazia 2 meses, como é que já estava saindo, né? Não tinha como. Então a gente não encontrou essas informações e aí a gente foi inclusive para a tribuna e denunciamos isso, né? E o prefeito está viajando, não comunicou e tudo mais. Quando a gente começou as denúncias, né? Eu juntamente com outros vereadores, o primeiro a denunciar foi o vereador, inclusive o vereador Ramos. E aí saiu uma publicação do prefeito explicando que era uma viagem já contratada há muito tempo, né? E que estava viajando com a família. E aí cada um faz a sua análise, né? Eu particularmente, se fosse eu no lugar, não acharia certo viajar. Eu acho que ele acabou de assumir. E se Itapema tivesse 1000 maravilhas, tudo bem. Mas a gente está com muitos problemas para resolver. Educação com problemas, vários problemas na área da saúde. A cidade, né, infelizmente, está abandonada. A gente está com... É difícil tu achar uma rua de Itapema sem buraco. Então, assim, enfim, a gente tem muito problema para resolver. A gente passou por uma enchente, tem várias pontes ainda caídas que precisam ser consertadas, enfim. Então, só nesse ponto a gente já discordaria, mas tudo bem. Se é informado, olha, eu não vou bater em viagem de ninguém, eu não vou ficar cobrando cada um que faça o que achar melhor. Agora, como não houve a transparência, eu cobrei e denunciei com relação ao princípio da publicidade. Qual que é o princípio da publicidade? Na administração pública, todo agente público deve saber disso, que os seus atos têm que ser publicados, tem que dar publicidade, as pessoas têm que saber, tem que ter transparência. Eu não posso fazer as coisas, né, escondidas das pessoas. E, um prefeito se ausentar do país e transmitir o cargo por vice-prefeito, isso não é importante da população saber? Lógico. Que o comando da cidade não está mais na mão do prefeito, está na mão do vice-prefeito? Então eu cobrei nesse sentido, da publicidade.
E no primeiro momento eu até cobrei com relação ao gasto, porque eu entendia que ele estava viajando com o salário. Depois eu fui, verifiquei que realmente não. Ele transmitiu o cargo por vice-prefeito, então ele não vai receber salário nesses dias. Inclusive, na terça-feira, na sessão da Câmara, eu me corrigi nesse sentido. Foi ali aquele comentário que eu fiz que eu tinha errado e assumi o erro e voltei atrás. Então, nesse ponto, eu me corrigi. Então, o que diz o nosso projeto de lei? Diz que se o prefeito fosse ausentar do município, fosse ausentar do país por mais de um dia, ele tem obrigatoriedade de comunicar à Câmara de Vereadores. Ou seja, para que o público tenha ciência da informação. Para que seja comunicado publicamente essa informação. E por que isso? Justamente por princípio da publicidade. Não é um impeditivo, não está impedindo. O prefeito não precisa pedir autorização para a Câmara. É diferente com mais de 15 dias. Se ele for viajar mais de 15 dias, ele precisa pedir autorização para a Câmara para viajar. Agora, nesse caso, se ele sair se ele sair do país, ficar mais de um dia fora do país, ele precisa comunicar à Câmara de Vereadores para estar ciente de que o cargo foi transmitido para o vice-prefeito. Muito bem, então é só da questão da transparência, né? Exatamente. Ô, meu caro André, eu agradeço imensamente a sua vinda aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, te acompanhar diariamente, aí como é que pode estar sabendo? Então, convidar o pessoal para nos acompanhar. Ali no município de Itapema, a gente está toda terça-feira na Câmara de Vereadores na sessão, o gabinete sempre aberto, pode fazer uma visita, tomar um café conosco, não só para os itapemenses, mas para os amigos aqui de Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, de toda a nossa região, né? A gente está sempre à disposição, vai ser uma alegria receber vocês lá, o gabinete nosso é muito ativo, estamos sempre por lá. Às vezes eu tô na rua fiscalizando, né? Mas normalmente eu tô no gabinete. E nas redes sociais, porque esse é o bom das redes sociais hoje, né? Como a gente precisa que a política seja pública, que ela seja publicada, se ela apareça, a gente tem as redes sociais para fazer as nossas comunicações. Então, eu quero convidar todos os nossos ouvintes a nos seguir lá nas redes sociais. A minha página no Instagram é andreoliveira.sc. Então, quem puder nos seguir lá, andreoliveira.sc, vai me encontrar o meu perfil lá. Pode também me chamar lá no direct. Quem quiser pegar meu WhatsApp, pede lá, eu passo o WhatsApp para todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita mensagem, mas a gente consegue interagir aí com todo mundo. E além do Instagram, a gente está no Facebook também, André de Oliveira, né? Aí tem o meu contato de WhatsApp que a gente responde sempre. E assim pode nos acompanhar nosso mandato. Grande parte das coisas que a gente faz, não tudo, mas grande parte a gente publica por lá. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Conte sempre com os microfones da Vale FM aí para destacar o trabalho que vocês, que representam a comunidade itapemense, desenvolvem em função dela, ok? Muito obrigado, estou sempre à disposição também. Agradecer o Sidney e toda a Rádio Vale, né? É sempre uma alegria estar aqui, sempre muito bem recebido aqui, o cafezinho é sempre maravilhoso. E para a comunidade de Itapema e da região, contem comigo fazendo o melhor possível, né, dentro das nossas capacidades no mandato de vereador no município de Itapema. Um grande abraço a todos.